Primeira lição do evangelho de hoje seria a gravidade do pecado. O tempo da quaresma é o tempo de conversão. A gente canta, eis o tempo de conversão, o tempo de oportunidade de voltarmos para o Senhor. Então, precisamos meditar mais sobre a gravidade do pecado. Não é uma coisa insignificante, é uma calamidade o pecado. É uma tragédia o pecado. E deve ser evitado como o mal maior. Sempre. Usar todas as nossas forças para evitar até mesmo um pecado leve, porque há uma gravidade, existe malícia. Quando essa gente chega para Jesus e fala, olha o que aconteceu lá com o que Pilatos fez lá com os galileus. E Jesus fala, você pensa que é melhor do que eles? Você pensa que não é tão pecador assim? Não se converte não, para ver o que vai te acontecer. Jesus responde dessa forma. E nós podemos pensar dessa forma, eu me confesso com frequência, então pode ser que eu seja melhor do que esse povo que está aí fora. E Jesus vai dizer, eu te digo que não. Se você se confessa e não foge das ocasiões de pecado, você tem que se converter. Ou então, mas eu vou à missa todos os domingos. Mas você participa da Santa Missa com zelo e com recolhimento? Pelo fato de ir à missa você se julga melhor do que aquele? Se você não se converter, vai te acontecer a mesma coisa. Como que anda a minha vida de oração? Eu tenho um recolhimento na oração? Voltando até aqui na confissão, é lamentável que muita gente busca o sacramento da confissão até de maneira imodesta. Ali é um sacramento que vamos realizar e vai com roupa de academia, acaba de acordar e vai se confessar, como se fosse uma coisa assim, não tem valor nenhum. Aí está escrito, eu me confessei, está vendo? Você não. Então você acha que é melhor? Não se converte não, para ver o que te acontece. Nós temos que usar todos os meios para a nossa conversão. Não adianta na quaresma fazer abstinência de doce se não temos o firme propósito de antes morrer do que evitar o pecado. É impressionante, a quaresma tem uma coisa, e não foi a igreja que colocou isso, né? São o inimigo que vai infundindo na cabeça das pessoas muitos erros, que acham que penitência é só na quaresma, não pecar é só na quaresma. Vocês não tiraram isso. A quaresma são um tempo que Deus concede aos seus fiéis para pensar um pouco mais, refletir sobre as suas atitudes e se converter. Eu vou fazer um pouco mais de penitência e mortificação para que haja uma conversão. Por isso eu sempre repito, né, eu sei que eu sou chato, para evitar essas penitências muito rasas de doce, de bolacha, essas coisas. Você precisa se converter. A conversão que nós temos que ter é o amor único a Deus e a sua lei. Isso é se converter. Depois, analisando aqui essa leitura do Evangelho de hoje, nos deparamos que Jesus é misericordioso, mas também ele chama a nossa atenção. Eu sou justiça. Se não se converter, vai te acontecer a mesma coisa. O que acontece com aqueles que não frequentam a igreja. Frequentar a igreja, tudo bem. Eu quero saber se eu estou me convertendo à palavra do Senhor. E aí vale a expressão. Nada vale frequentar a missa dominical e até a missa semanal, se não existe dentro de mim um firme propósito de me converter à lei do Senhor. Isso que nós temos que pensar e meditar bem nesta quaresma. É lógico que existe uma luta. Eu quero me converter, mas vou me deparar com dificuldade. Enquanto eu estou lutando, perfeito. Agora, quando a gente entrega os pontos e diz, eu não vou me converter, vou ficar desse jeito, aí é complicado. Precisamos pedir a Jesus, a Nossa Senhora e ao glorioso São José essa grande graça de uma verdadeira e sincera conversão de vida. É uma luta, mas nós temos que entrar nessa luta e confiando que Deus nos dará a vitória. Mas pode desconsiderar tudo que eu disse até agora, porque eu vou pegar uma meditação desse bispo Tiago Sinibaldi. Já
Já usei esse livro com vocês outra vez e eu julgo ser muito importante. A malícia do pecado mortal. Caro fiel, considera que o pecado contém imensa malícia, porque é uma desobediência, um desprezo, é um atentado. É uma desobediência. Deus é o teu Criador e Senhor, e tu és a sua criatura e o seu servo. Deus, portanto, tem todo o direito de mandar, e tu tens todo o dever de obedecer. Deus manda e eu obedeço, sem questionar, quando se trata do nosso Deus. Mas quando pecas, revoltas-te contra Deus, quebras o suave jugo da sua lei, e com inaudita arrogância repetes o grito sedioso de Lúcifer: não quero servir. Quem pode compreender a malícia que esta rebelião encerra? O pecado é um desprezo. Deus é um sumo bem, é o único bem, é a fonte inesgotável de todo o bem, de modo que todos os bens criados são apenas umas participações limitadas e imperfeitas desse bem infinito. Quando pecas, tu preferes esses bens caducos e fedorentos e miseráveis ao único perfeitíssimo bem. Tu estimas mais a criatura do que o Criador. E não será isto mais afrontoso desprezo? O pecado também é um atentado contra Deus. Sendo Deus o sumo bem, é claro que se lhe pudesse tirar a dignidade de sumo bem, ele deixaria de ser Deus. Ninguém consegue tirar a dignidade de Deus. Porém, quando pecas, tu tens o atrevimento de tirar de Deus a dignidade de sumo bem, porque lhe preferes os bens finitos, porque dizes com os fatos, se não com as palavras, que o sumo bem para ti é uma criatura miserável e fedorenta. E deste modo, quanto depende de ti, destróis o próprio Deus. E se Deus, pela inefável excelência do seu ser, não pode estar sujeito à destruição, nem por isso o atentado é menos sacrílego, nem menos abominável. É a tua perversidade. E a malícia dos teus pecados parecer-te-á mais monstruosa se considerares as tuas relações com Deus. Presta atenção aqui. Quem és tu para pecar? És uma criatura miserável, que nada tens que não tenhas recebido. E tu, tão amado e beneficiado por Deus, tu tens a bárbara coragem de desobedecer ao teu Criador, de desprezar o sumo bem, de atentar contra a majestade infinita e ofendê-lo na sua presença, servindo-se para isso dos dons que dele recebeste. Avalia se podes toda a malícia desse procedimento. Presta atenção. Para ofenderes a Deus, serves-te da língua, a língua maldizente que fala mal do próximo. A língua que Deus deu para o louvor, usamos para a fofoca. Pecamos com os olhos, com as mãos, com os pés, com a inteligência, o coração, a alma, com todo o corpo. E tudo isto, que é senão o benefício de Deus? Que monstruosidade fazer assim dos dons de Deus outras tantas armas para ferir o coração sacratíssimo de Jesus. Por isso, se não se converter, vai te acontecer a mesma coisa. Rogo que tenha paciência, é muito importante isso aqui. Considera que a malícia do pecado se conhece também pelos terríveis castigos que Deus lhe infligiu. E vale a pena trazer à memória essa meditação. Muito salutar. Pecam os anjos, espíritos nobilíssimos, no paraíso celeste, e pecam uma só vez, e só com o pensamento, e Deus imediatamente os castiga, expulsando-os dos seus tronos e condenando-os ao inferno. Pecam os nossos primeiros pais no paraíso terrestre, uma única vez, enganados pelo demônio,
E Deus pune imediatamente essa transgressão da sua lei, sujeitando Adão e Eva e todos os seus descendentes a uma vida de trabalhos, de misérias e de dores, e condenando-os à morte temporal e eterna. Mas se te admiras de que Deus punisse com tão grande rigor os anjos e os homens pecadores, que dirás sabendo que o Divino Pai castigou tão severamente o seu próprio Filho, quando viu coberto de todos os crimes e pecados dos homens? Jesus não tinha nem podia ter a realidade de pecador, tinha apenas a aparência, e isto bastou para que o Divino Pai o condenasse à morte e o abandonasse ao poder e ao ódio dos seus inimigos. Caro fiel, nesta quaresma, contempla o teu Redentor sobre a cruz. Vê quantas feridas, quanto sangue, que terrível agonia, que morte dolorosa. Pergunta ao Divino Pai, quem foi que reduziu Jesus a esse estado? Jesus é a vítima dos meus pecados. A malícia do pecado deve ser infinita, se chegou a dar morte ao próprio Deus. Por último, considera quão grande é o número e a malícia dos teus pecados. Talvez ainda não conhecesses a sua fealdade e já o cometias. Se olhares para a tua consciência, verás a tua vida toda semeada de iniquidades. Infeliz, pecamos por pensamentos, por palavras e por obras. Pode dizer-te que os teus pecados se multiplicam mais que os cabelos da cabeça. Que ingratidão para com teu Deus! Ele te beneficia e tu o desgostas. Ele sustenta a tua vida e tu serve dos teus dons para o ofender. Ele te ama e tu o desprezas. Todavia, aquele Deus que tão severamente puniu os anjos, o homem e o seu próprio Filho, perdoou-te depois de tantas iniquidades. Podia ter te jogado no inferno, mas não fez. Por que ele não fez? Porque se a voz dos teus pecados bradava a vingança, a voz do sangue de Jesus pedia misericórdia. Jesus, vítima dos teus pecados, aplacou para ti a justiça divina. Se eu não estou no inferno hoje, é simplesmente porque Jesus me ama. Mas se você não se converter, vai te acontecer a mesma coisa. Por último, encerro esse discurso, sei que já está muito longo, pegando aqui essa parábola do Evangelho de hoje, que não dá fruto nenhum, que não dá resultado nenhum. E podemos fazer o exame de consciência nesse sentido. Onde estão os frutos do meu batismo? Onde estão os frutos da minha Eucaristia? Se sou crismado, onde estão os frutos do meu crisma? Onde estão os frutos do carisma que Deus me deu? Onde que estão os frutos das quaresmas que eu passei durante todos esses anos? 43 quaresmas da minha vida. Onde estão os frutos dessas quaresmas? E o advento que eu participei? E as confissões? Onde estão os frutos? E aí cabe muito bem, eu encerro de vez, prometo. O ano passado, Deus concedeu a muita gente a oportunidade de se converter. Chegou esse ano, não se converteu. Já foram prestar contas a Deus. Mas não é isso aqui. Dá mais um tempo, vou colocar, vou preparar aqui. Se não der fruto, a gente corta e lança fora. Que nós não tenhamos essa infelicidade de, ao fim desta quaresma, não dar fruto nenhum. E chegar o nosso tempo, o Senhor chegar, cortar, sem fruto nenhum, e ser jogado fora. Que Deus não permita essa desgraça na nossa vida. Salve Maria.